Sabe aqueles conselhos que nós sempre ouvimos e que de tanto ouvirmos até já se tornaram batidos e clichês? Mas mesmo se tratando de conselhos que já foram ouvidos diversas vezes, por que é que nós ainda não os colocamos em prática? Se são tão clichês e tão conhecidos assim, por que nós temos tanta dificuldade em aplicá-los na nossa vida? Hoje eu vou trazer um desses conselhos que você provavelmente já ouviu 1 milhão de vezes. Mas eu garanto a você que se dessa vez você não apenas ouvir, mas colocá-lo em prática, muita coisa vai mudar na sua vida. Eu sou Edivaldo Oliveira e você provavelmente deve me conhecer do canal Minuto com Deus. Então se inscreva aqui também no Minuto Reflexão e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, que são postados aqui diariamente, com o intuito de promover saúde mental e autoconhecimento. Gratidão é o tipo de conceito que gostamos de dizer, que gostamos de postar e gostamos de propagar de diversas formas. Porém, na hora de vivenciarmos, nós não gostamos de forma alguma. Isso porque não enxergamos a ingratidão e a reclamação constante como coisas ruins. Na verdade, nós as enxergamos como direitos. Nós pensamos da seguinte forma: como assim eu não vou poder nem ao menos reclamar sobre as coisas ruins que me acontecem? E ainda vou ter que fingir estar satisfeito e grato, quando na realidade estou descontente e incomodado? É a mesma lógica que as pessoas que estão fazendo uma dieta usam para comer um docinho depois de um dia inteiro de trabalho, exercícios físicos e cuidados em geral. Porém, existe uma diferença enorme em comer um doce depois de um dia inteiro de esforço e comer um doce a cada esforço que você faz durante o dia. Da mesma forma, existe uma diferença enorme em ficar insatisfeito e expressar isso e viver de forma totalmente ingrata e ter a insatisfação como estilo de vida. Sejamos honestos, nós não expressamos descontentamento de forma pontual e casual. Na verdade, nós reclamamos o tempo todo sobre tudo e sobre todos. Reclamamos da nossa falta de tempo, porém, quando temos tempo de sobra, nós reclamamos do tédio por estarmos com tempo demais. Reclamamos do fato de ninguém nos procurar, ninguém nos visitar. Porém, quando começam a fazer questão que nós estejamos presentes em eventos, nós reclamamos da falta de privacidade, da falta de sossego. Reclamamos da nossa ansiedade constante, porém, quando temos a oportunidade de fazer alguma coisa, apenas ficamos nos nossos celulares, reclamando de diversas coisas nas nossas redes sociais. Enfim, você consegue entender aonde eu estou querendo chegar? É uma matemática muito simples na realidade. Quanto mais ingrato você for, mais ingratidão você atrai em sua vida. Porém, e se eu te dissesse que existe uma forma de mudar a sua vida de uma vez por todas? Uma maneira de experimentar uma nova realidade, que vai começar de uma forma sutil, mas que com o passar do tempo vai fazer uma grande diferença em sua vida. Pense comigo. Se ingratidão gera mais ingratidão e insatisfação, logo, gratidão gera mais gratidão e contentamento. A forma como nos relacionamos com o mundo e com as suas diversas situações está totalmente conectada com a forma como o enxergamos. Você já conheceu alguém que parece sempre ver o lado negativo de qualquer situação? Esse tipo de pessoa reage sempre de forma negativa, independente do que está diante dela. Por exemplo, se você chega e diz:
Eu acabei de passar no vestibular e vou fazer o curso que eu sempre quis fazer. Essa pessoa logo diz: então, a partir de agora, você vai ver a sua paixão se tornar o seu maior pesadelo, bem diante dos seus olhos, porque todos que começam a se profissionalizar naquilo que amam, mais cedo ou mais tarde vão começar a desgostar disso. Ou até mesmo quando você conta uma novidade do tipo: adotei um cachorrinho. Essa pessoa diz: nossa, boa sorte, pois agora você vai gastar todo o seu dinheiro e todo o seu tempo livre cuidando dele. Veja bem, ao invés de ficar calada pelo simples fato de não ter algo bom para dizer, essa pessoa prefere abrir a sua boca e criar o ambiente mais ingrato e hostil possível. E quantas vezes nós não fizemos a mesma coisa com a nossa própria vida e nem percebemos? Quantas vezes, ao chegar o fim do dia, no momento em que colocamos a nossa cabeça sobre o travesseiro, nós começamos a pensar em tudo que deu errado ao longo do nosso dia, em tudo que nos desestabilizou e nos incomodou, e simplesmente ignoramos tudo de bom e tudo que nos causou alegria. A gratidão é uma prática, é um tipo de plantio que obviamente gera frutos em sua vida, tal qual é a ingratidão. Você quer colher mais frutos em sua vida? Quer continuar a ser insatisfeito com tudo o tempo todo? Ou quer encontrar beleza e motivos para ser grato, até mesmo naqueles dias em que tudo parece mais difícil e pesado? Ser uma pessoa grata não é ser aquele tipo de pessoa que sorri até quando está apanhando e que mantém a serenidade até mesmo diante daquelas situações em que as coisas claramente não estão bem. Ser uma pessoa grata é escolher abrir a boca e preencher o seu ambiente externo com gratidão, com alegria, com possibilidades e com otimismo. Tudo que sai da sua boca interfere diretamente no que está dentro de você. E o que está dentro de você sempre sai e sempre interfere em sua vida e na vida daqueles que te cercam. Talvez hoje você está sendo uma pessoa extremamente tóxica na vida de alguém e nem se dá conta disso, pelo simples fato de que você sempre joga qualquer situação para baixo e sempre coloca uma lente de aumento nos contras, enquanto ignora os prós de cada situação. Você quer viver uma mudança em sua vida? Não se ancore na ingratidão, pois a ingratidão não passa disso, uma âncora que nos prende, que nos impede de irmos para frente e nos impede de explorarmos as possibilidades que estão bem diante de nós, no grande e desconhecido mar da vida. Procure trabalhar o seu interior, pois na hora certa isso irá refletir em tudo que está no seu exterior também. Ou seja, nos seus relacionamentos amorosos, de amizade e com pessoas da sua família, na sua vida profissional, na sua saúde mental e até mesmo na sua saúde física. Acredite, a gratidão, quando praticada com frequência, consegue provocar mudanças gigantescas em nossa vida. Não se esqueça disso. O essencial é invisível aos olhos. Essa é uma frase muito conhecida e foi escrita pelo autor do livro Pequeno Príncipe, chamado Antoine de Saint-Exupéry. Perceba a profundidade presente nessas palavras. Elas nos fazem refletir imediatamente, pois como seres humanos, nós odiamos a ideia de estarmos perdendo algo. O essencial se perde aos nossos olhos, é o que a frase diz. E isso nos lembra de que muitas vezes o que realmente importa na vida se torna tão pequeno para nós
que às vezes passa até despercebido. Pense nesse momento. O que deveria ser importante para a sua vida e se tornou relevante? Mas também reflita sobre o contrário. O que era para ser pequeno, mas toma hoje boa parte dos seus pensamentos, da sua energia e do seu tempo. Talvez um emprego tenha se tornado a única coisa que importa em sua vida, sendo que a nossa fonte de renda deve sim ser levada a sério, mas de forma alguma deve estar acima de tudo e de todos em nossa vida. Talvez um tempo de qualidade com as pessoas da sua família, seja com seu cônjuge, com seus filhos, irmãos ou pais, tenha se tornado algo que você tem adiado sempre que você pode, algo que você troca fácil e rapidamente caso outro programa surja. Muitas vezes deixamos que pequenas desavenças com alguém tomem conta da nossa mente e simplesmente excluímos a pessoa da nossa vida, sem nos darmos conta que, ao colocarmos a pessoa de lado, acabamos colocando uma boa parte de quem somos de lado também. Pois somos sim fruto da nossa criação em casa, mas também somos influenciados e inspirados pelas nossas amizades e pelas pessoas que passam por nossa vida. Se o essencial é invisível aos olhos, como faremos então para enxergar o que realmente importa, o que é essencial? E eu me lembrei que essa frase do Pequeno Príncipe tem um início, e se juntarmos as duas partes, fica assim: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Eis a resposta. Algumas coisas precisam ser vistas com o coração. Precisam ser enxergadas através de lentes de amor, pois algumas coisas vão muito além do que achamos ou sabemos. Algumas coisas são essenciais. Talvez você esteja deixando passar coisas e pessoas essenciais bem diante dos seus olhos. E quando tem momentos com essas pessoas, não se dá conta do quão importante eles são. Por isso é necessário você ir até o seu coração, verificar o quanto ele é grato, até mesmo pela existência daquela pessoa com a qual você sempre tem atritos. Essa gratidão, independentemente de qualquer coisa, essa sensação de felicidade por alguém existir, mesmo não concordando com a pessoa em tudo, mesmo não gostando de algumas coisas nessa pessoa, essa sensação de amor profundo, isso é o essencial. Foque nisso e não permita mais que essas coisas passem despercebidas pelo seu olhar. A habilidade de manter a calma diante de uma situação estressante é considerada por muitos praticamente como um superpoder, pois é o tipo de coisa que nós gostaríamos de ter, mas que simplesmente parece ser impossível para nós. Mas hoje eu vou te dar 3 dicas valiosas e simples sobre como você pode começar a praticar uma mentalidade mais pacífica e deixar que isso reflita em todas as áreas da sua vida. A primeira coisa que você precisa saber antes de começar a encarar a sua impulsividade é que você não é o único que enfrenta esse tipo de problema. Quando nós entendemos isso, tiramos a ideia de que somos algum tipo de monstro furioso e entendemos que apenas somos humanos. E o fato de termos que melhorar realmente no quesito paciência não faz de nós pessoas horríveis. Entenda isso. A falta de paciência é apenas algo que você precisa melhorar.
E assim como acontece com qualquer outra habilidade, você não nasce sabendo ser paciente. Temos a mania de acreditar que a paciência é algo que nasce com algumas pessoas e com outras não. E simplesmente alimentamos essa ideia dia após dia, tanto para justificarmos a nossa falta de paciência, quanto para nos confortar do fato de que não conseguimos desenvolver uma mentalidade mais tranquila e um comportamento menos impulsivo e raivoso. Dito isso, a primeira dica que eu tenho para você é: enxergue a paciência como uma habilidade a ser desenvolvida. Ao fazer isso, você elimina essa ideia mentirosa de que você nunca será capaz de se tornar uma pessoa mais paciente, sendo que o que aconteceu com você foi exatamente o oposto. Pois se você não nasceu sabendo ser paciente, obviamente você também não nasceu sabendo ser impaciente. Na verdade, você foi se tornando assim aos poucos, devido a várias situações da sua vida. Você pode sim se tornar alguém mais paciente com o tempo, e para isso você vai precisar dessa segunda dica, que é a seguinte: não se esforce para encontrar o culpado pela sua raiva. Apenas lide com ela e tente se expressar da melhor forma. Um dos maiores fatores que contribuem para que fiquemos estressados e impacientes é a certeza de que alguém está causando isso em nós. Pois isso cria dentro de nós a sensação de que estamos sendo injustiçados. E não tem nada mais forte do que esse sentimento de injustiça sendo cometida conosco, para nos deixar completamente enfurecidos. Por isso, se você quer ir diretamente na raiz do problema da falta de paciência, você precisa parar de tentar achar um culpado para a sua falta de paciência, imediatamente. Todos os dias vão surgir situações conflituosas que vão te deixar desestabilizado. Todos os dias surgirá alguém que vai te chatear e fazer você perder a paciência. E todos os dias algo vai fugir ao seu controle e vai te pegar desprevenido, causando estresse e ansiedade. Ou seja, se você ficar procurando um culpado, você nunca vai tratar o verdadeiro problema, que é a sua falta de paciência. Pois não podemos controlar as situações que vão acontecer em nossa vida, mas podemos melhorar cada dia mais a nossa maneira de reagir a elas. O que me leva à terceira e última dica dessa reflexão, que é: não crie expectativas irreais para não precisar lidar com um estresse real. Um dos maiores causadores do nosso estresse é a expectativa que criamos em cima das coisas. Seja a resposta que esperamos obter de alguém durante uma conversa, mas que acaba sendo uma expectativa quebrada, já que recebemos uma resposta totalmente contrária daquela que gostaríamos de receber. Seja algo que havíamos planejado até nos mínimos detalhes, mas que na hora de acontecer, tudo ocorreu totalmente diferente do que nós havíamos pensado. Todos esses tipos de situações podem fugir do nosso controle e quebrar as nossas expectativas. Então, o mais correto a se fazer seria não criarmos tantas expectativas sobre tudo o tempo todo e deixarmos a nossa mente mais flexível para todas as possibilidades que podem acontecer no nosso dia. Quanto menos expectativas você tiver na sua mente, mais espaço você terá para lidar com todos os imprevistos que surgirem. E ainda você conseguirá pensar com mais calma antes de agir e antes de falar, pois você não tinha grandes expectativas sobre aquela determinada situação. Então você consegue analisá-la de fora, com uma certa distância, e consegue agir de forma mais racional.
Você também não pode ir para um outro extremo, que é ser pessimista em relação a tudo o que vai acontecer. Sabe aquelas pessoas que têm um lema de vida que é assim: eu sempre espero o pior, porque assim eu não me frustro com os resultados ou com aquilo que eu estava esperando. Não seja uma pessoa que sempre acha que as coisas ruins ou as coisas péssimas vão acontecer com você. Aproveite a sua vida, relaxe, aproveite o momento, esteja conectado com as pessoas à sua volta, mas busque o equilíbrio. Essas foram as 3 dicas para você que quer ser mais tranquilo. E entenda isso, não significa que essas dicas vão te tornar uma pessoa mais calma de uma forma instantânea. Obviamente não. Porém, elas são um início, são como um primeiro passo que você precisa dar em direção a essa nova mentalidade mais pacífica. Sabe quando você está assistindo a uma série e em determinado momento algumas mudanças começam a acontecer na vida do personagem principal? E essas mudanças vão desde um novo visual até uma nova postura diante de algumas situações. Ao assistir isso, fica claro para nós que o personagem está vivendo o início de um novo capítulo. E de fato, essas mudanças costumam marcar o início de novas temporadas dentro das séries. Você já sentiu isso na sua vida? Aquele momento em que você se olha no espelho e percebe que algo está diferente, que algo novo parece ter acabado de começar em sua vida. Em momentos assim, nos sentimos vivendo dentro de uma série, e algo dentro de nós diz que uma nova temporada acabou de começar. Em momentos assim, precisamos firmar os nossos passos, respirar fundo e começarmos a nos despedir do passado, de uma vez por todas. É sobre isso que nós iremos conversar na reflexão de hoje. E aproveitando que esta semana acabou de começar, eu peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e motive os outros a começarem essa semana do jeito certo, com muita motivação, sabedoria e inspiração. Quem dera se pudéssemos aprender com o erro logo na primeira vez que o cometemos, não é mesmo? Mas infelizmente o que acontece é o completo oposto na maioria das vezes. Cometemos o mesmo erro 1, 2, 3 e até 20 vezes antes de tomarmos uma decisão definitiva. A verdade é que nós sabemos exatamente onde temos errado e sabemos exatamente o que precisamos fazer para eliminar tudo o que nos induz a esse erro. Mas por que será que nós simplesmente não conseguimos fazer aquilo que precisa ser feito? Pelo simples fato de que nós só paramos de cometer um erro quando ele começa a nos prejudicar de uma forma visível e preocupante. Por exemplo, o ideal seria que as pessoas começassem a se preocupar com a sua saúde antes mesmo que algo as prejudicasse. Mas a verdade é que a maioria das pessoas só começam a se preocupar com isso quando vão ao médico e descobrem que estão com sérios problemas. O ideal seria que as pessoas cuidassem de seus relacionamentos com zelo e carinho, mas a maioria expressa o quanto ama o seu parceiro apenas quando começa a existir uma crise no relacionamento. Da mesma forma, nós só dizemos basta para algumas situações quando essas situações nos prejudicam de uma forma absurda. Porém, se você quer viver uma mudança de vida, algumas atitudes antecipadas serão necessárias. O termo cortar o mal pela raiz é algo que usamos quando dizemos que algo vai ser eliminado da nossa vida de uma forma radical. Mas e se nós começássemos
a nem sequer deixar que alguns males criem raízes em nós. É possível perceber quando algo começa a crescer em nós, algo que sabemos que não deveria nem ter passado pela nossa cabeça. O problema é a nossa falta de interesse de olhar para frente, por estarmos sempre interessados em olhar para trás, seja olhar para um passado distante, por exemplo, de 2 anos atrás, ou até mesmo para um passado recente, como o dia de ontem. É muito comum nos acostumarmos com coisas que nos prejudicam, e é muito fácil para nós nos apegarmos a coisas que só nos fazem mal. Mas para iniciarmos uma nova fase em nossa vida, ou, como eu disse no início, uma nova temporada, vamos precisar nos arriscar no território incerto do que está por vir e largar o apego da certeza de tudo aquilo que um dia foi. É por pura comodidade que não abandonamos certos erros, pois mesmo sabendo o quão prejudiciais eles são para nós, eles ainda são conhecidos por nós, ou seja, estão dentro da nossa zona de conforto. Mas quem quer viver mudanças não pode ter medo de perder de vista a paisagem que o cerca no momento, com medo de que a próxima paisagem não seja tão boa quanto essa. O processo de desapego dos nossos erros de estimação é doloroso, claro, pois até então você não sabia viver de outra forma. Mas acredite, nenhuma mudança que seja para melhor te trará resultados prejudiciais, por mais incômoda e difícil que ela seja no início. Estabeleça a mudança que você deseja viver. Identifique o erro que está te impedindo de vivê-la e firme um compromisso com você mesmo, de que, de uma vez por todas, você vai abandonar aquilo que tanto tem te prejudicado e vai iniciar uma nova fase em sua vida. Os nossos erros só servem para uma coisa: para nos ensinar aquilo que não devemos fazer nunca mais. Existe uma forma de aprendermos com nossos erros, e para isso precisamos, primeiramente, reconhecer que eles de fato são erros. Pois muitas vezes usamos todos os nossos argumentos possíveis para defender os nossos próprios erros e tentarmos torná-los como coisas casuais. Após reconhecer e definir o que de fato tem sido seus erros, cabe a você decidir para qual rumo você deseja conduzir a sua vida. Ter responsabilidade consigo mesmo é algo muito difícil e exige muito autoconhecimento e sabedoria. Mas apenas quando você conseguir se levar a sério, levar o seu futuro, as suas escolhas e o seu caráter a sério, é que você vai ser capaz de firmar o seu passo e caminhar em direção a uma verdadeira mudança de vida, mudança de atitude e de mentalidade. Existem coisas que só você vai poder fazer por você mesmo. Mas veja, você está aqui nesse momento, ouvindo essa reflexão logo nesse início de semana. Então, use isso como um combustível para não desistir da mudança de vida que você tem buscado. E dê a cada dia um novo passo em direção a ela. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, comente a seguinte frase: de uma vez por todas. Corra atrás dos seus objetivos, faça escolhas agora pensando no futuro que você deseja ter, sonhe com aquilo que você deseja adquirir e corra atrás, para que os seus sonhos se transformem em realidade. Tudo isso são coisas que ouvimos o tempo todo e todas elas são fundamentais quando estamos buscando o sucesso. Mas será que são mesmo? O que significa ter sucesso na vida? Para alguns,
O sucesso é ser uma pessoa com muitos bens materiais, que tenha o carro do ano, o celular de última geração, uma casa própria confortável e ter bastante dinheiro no banco. Para outras pessoas, ter sucesso na vida significa viajar muito, conhecer vários países, falar diversas línguas e ter o passaporte completamente carimbado. Outras pessoas pensam que ter sucesso significa ser pós-graduado em algum curso, dominar uma área e atuar nela, sendo profissional e muito estudado. Outros ainda acreditam que o sucesso é medido de acordo com o tipo de corpo que você tem. E que se você tem um corpo atlético, definido e invejado, significa que você é uma pessoa de sucesso. Tem também aqueles que acreditam que ter sucesso significa ter milhares de seguidores. Significa postar algo nas redes sociais e ter centenas ou milhares de likes, de curtidas, de compartilhamentos. Mas e se eu te dissesse que existe um outro tipo de sucesso que vale muito mais do que qualquer um desses, mas que sempre o evitamos, pois ele é aparentemente o menos valioso? Ser uma pessoa de sucesso vai muito além do que você tem e tem muito mais a ver com quem você é. Não significa que ter bens materiais, viajar, se especializar não sejam coisas boas. De modo algum, são coisas ótimas. Mas não podemos confundir bens materiais e conquistas com sucesso. Quantas pessoas conseguem chegar ao topo do mundo? Elas adquirem muito sucesso, reconhecimento, fama, poder, dinheiro, mas ainda assim sentem um vazio enorme dentro delas. Isso acontece pelo simples fato de que ter sucesso na vida é algo complexo. E eu diria que é algo relativo a cada ser humano também. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas sérios com a sua mãe e simplesmente não consegue manter um bom relacionamento com ela. Essa pessoa pode estudar e aprender tudo aquilo que deseja. Ela pode juntar o máximo de dinheiro que conseguir juntar, pode conhecer um número gigantesco de países, mas lá no fundo do seu ser, ela ainda vai sentir aquele vazio e vai sentir aquele aperto no coração. Todas as vezes que olhar em volta e enxergar sua vida cheia de coisas incríveis, mas ainda vai se sentir infeliz, pois ela não pode dividir tudo isso com uma pessoa que ela ama muito, no caso, a sua mãe. Imagine também um homem que nunca conseguiu arrancar um simples sorriso do seu pai, pois quando ele nasceu, seu pai já era um senhor que já havia passado por muitas situações difíceis na vida e aprendeu a não sorrir desde sempre. Esse mesmo homem cresce e descobre que tem o talento de fazer as pessoas rirem. Ele começa a estudar, começa a se aprimorar, se torna um grande comediante. Dia após dia, ele lota teatros com pessoas que dão gargalhadas com qualquer coisa que ele diz. Porém, todos os dias, após os seus espetáculos, ele continua se sentindo frustrado, pois aquele que ele gostaria de fazer sorrir parece não achar graça nenhuma em nada do que ele faz. Veja bem, este homem, mesmo tendo um público enorme de pessoas que o acham hilário, ele não sente que tem sucesso. Às vezes, você tem buscado preencher vazios na sua vida, conquistando bens materiais, títulos, status, quando na realidade, alguns vazios não podem ser preenchidos com nada disso. Às vezes, precisamos dedicar tempo para conquistarmos o sucesso em determinadas áreas da nossa vida. Precisamos dedicar tempo à nossa saúde mental, se quisermos ter sucesso em nossas relações. Não adianta ficarmos conhecendo mais e mais pessoas, ficar nos cercando de um grupo de pessoas que dizem
tudo aquilo que gostamos de ouvir, quando, na realidade, precisamos conversar e consertar algumas coisas com pessoas que já estão em nossa vida. Outra coisa sobre o sucesso que não nos contam é que muitas vezes corremos atrás daquilo que nos dizem ser o correto, aquilo que nos falam que vai garantir o nosso sucesso. E mesmo depois de conquistarmos essas coisas, ainda continuamos a nos sentir infelizes e incompletos. Isso acontece pelo simples fato de que aquilo que é um grande objetivo de vida e uma grande realização para alguns, para você pode não passar de uma simples etapa da sua vida que foi concluída. Por exemplo, tem pessoas que têm o desejo profundo de aprenderem a dirigir, de terem o seu carro próprio e lutam muito para conseguir tirar a carteira de motorista. E de fato, para essas pessoas, isso é algo muito grande, muito importante. Então, quando elas conseguem tirar a CNH, elas comemoram, elas fazem textos gigantescos sobre isso nas suas redes sociais e dessa forma, mesmo que não intencionalmente, elas criam a ideia de que tirar a carteira deve ser o grande objetivo de vida de todas as pessoas. Da mesma forma acontece quando as pessoas se casam, pois elas não escondem a felicidade e a euforia pelo casamento. E também, de forma não intencional, criam a ideia de que o casamento deve ser o objetivo principal na vida das pessoas. Acontece que algumas pessoas que veem toda essa comoção se sentem deslocadas, pois elas pensam que não ligam tanto assim para o fato de saberem ou não dirigir, e algumas realmente não têm planos de se casarem. Por isso eu disse, sucesso é algo muito particular, é algo relativo e vai de pessoa para pessoa. Às vezes você está correndo atrás de algumas coisas em sua vida com essa ideia de que apenas quando você as conquista é que você de fato será uma pessoa de sucesso. Mas reflita, você está buscando isso porque você quer ou porque te disseram que é o certo a se fazer? A vida é curta demais para mirarmos em alvos que nem são nossos, e o nosso tempo é precioso demais para tratarmos como prioridade aquilo que nem é essencial para a nossa vida. Se existe uma coisa que nós evitamos ao máximo em nossa vida, são os imprevistos. Nós preferimos ter tudo anotado, tudo planejado e esquematizado, e não gostamos de lidar com nada que fuja ao nosso controle, pois a vida já é cheia de situações cujas soluções não estão ao nosso alcance. Porém, existe outra coisa que nós evitamos ao máximo, um fato que nós não queremos aceitar muitas vezes, que é a ausência de respostas para todas as coisas. Hoje em dia, nós temos acesso imediato a qualquer tipo de informação. E isso por si só já cria em nós a ideia de que sabemos todas as respostas para qualquer coisa que surgir na nossa vida. E mais, ainda pensamos se temos as respostas para os dilemas dos outros também. Temos respostas prontas para crises de relacionamento, para crises de identidade, para problemas financeiros, conflitos familiares, dificuldades mercadológicas, crises de autoimagem, problemas de saúde mental e etc. Parece que tudo está no nosso manual, mas a verdade é que tentamos nos cercar de respostas para tudo, para nos pouparmos de encarar a realidade de que nós não temos todas as respostas. Queremos encontrar sentido para todas as coisas que acontecem conosco. Queremos que tudo tenha um propósito claro e definido, quando na realidade a vida é cheia de situações sem sentido, que vêm do nada e ninguém sabe dizer ao certo o porquê.
Você pode conversar com 5 pessoas diferentes a respeito de um dilema pessoal e perguntar qual é a opinião de cada um deles, e todos eles vão te dar uma resposta diferente, com base nas suas convicções e nas suas experiências pessoais de vida. Achamos que é sinônimo de sabedoria o fato da gente dizer ter todas as respostas para tudo. Mas sabe quem age dessa mesma forma? As crianças. Certa vez eu estava ouvindo algumas crianças conversando enquanto esperava a minha vez de ser atendido no hospital. E o que eu ouvi foi muito engraçado. Os 2 meninos estavam brincando, até que um deles disse assim: "O leite que nós usamos para fazer achocolatado vem do espaço, de um lugar chamado Via Láctea. Então, antes do homem ir até a Lua, ninguém aqui no Brasil bebia leite." A outra criança apenas concordou, pois ela provavelmente queria mostrar que aquela informação não era novidade para ela. Ela queria mostrar que, obviamente, ela já sabia daquilo. Achar que tem todas as respostas ou agir como se de fato tivesse não é sinal de grande sabedoria. Na realidade, é um sinal de imaturidade. Pois quando você é incapaz de recolher o seu próprio ego e simplesmente dizer "eu não sei" diante de algum dilema ou de alguma situação, você prova que o seu ego é maior do que a sua vontade de aprender. E que você busca ter todas as respostas, não para ser alguém sábio, mas para que te considerem mais sábio do que as demais pessoas. Entenda isso. Se você busca por um crescimento pessoal para ser maior do que alguém, você nunca vai conseguir. Pois a única pessoa que você deve superar dia após dia é você mesmo. Você não tem todas as respostas do mundo para todas as situações. E isso não te torna insuficiente, apenas te torna humano. Não nascemos para ter todas as respostas, pois algumas coisas não precisam de respostas, mas sim de serem vividas. Causa um pouco de aflição e desespero essa ideia de aceitar que nem tudo tem um porquê e que nem tudo tem uma resposta. Eu sei, mas ao mesmo tempo é libertador, pois tira você da posição de invencível e te coloca na posição de eterno aprendiz. Passamos por esta vida querendo ser professores, e a matéria que queremos ensinar é sobre a vida. Mas veja só, você não tem o conhecimento geral sobre a vida. Pois por mais velho que você seja, você ainda está aqui, você ainda está vivendo. Se existe uma professora que ensina tudo para todos o tempo todo, esta é a vida. E as suas mais diversificadas e inusitadas situações. Então, se desapegue do título de detentor das respostas para tudo. Você não precisa chegar em um funeral, abraçar a pessoa que acabou de perder alguém e começar a falar palavras para tentar fazer com que aquela perda faça sentido para a pessoa. Pois eu acho que só quem já perdeu alguém entende o que é isso. Não existe nada que você possa dizer que vá trazer a pessoa que se foi de volta. Então, a coisa mais sábia a se fazer em uma situação como essa, ao invés de tentar elaborar uma resposta para essa dor, é apenas abraçar a pessoa que está ali vivendo o seu luto, oferecer a ela os seus ouvidos e a sua companhia. Isso diz muito mais do que 1000 palavras. E de uma forma indireta, você está dando uma resposta àquela pessoa de que a vida continua e você ainda tem motivos para continuar. E isso serve para muitas situações da vida, tanto as que você vê alguém viver, quanto as que você mesmo vive ou está vivendo. E serve para você refletir se você tem buscado respostas para todas as situações da vida ou se você apenas tem vivido cada situação,
cada batalha e cada dia, um de cada vez, como deve ser. Você vai conseguir superar tudo aquilo que tem te machucado nesse momento. E eu sei disso, porque novamente você está de pé. Novamente você está tentando. E mais uma vez você está buscando uma forma de melhorar, de crescer e de evoluir. É muito difícil enxergar o progresso das coisas enquanto elas acontecem. Da mesma forma que é impossível para nós ficarmos parados observando o crescimento de uma planta. Mas mesmo assim, isso não impede que ela cresça. Você percebendo isso ou não, a cada dia que passa, você cresce um pouco mais e aprende algo novo. A dor é aquele tipo de sentimento que, se pudéssemos escolher, não sentiríamos nunca. Você já pisou em uma pequena peça de Lego que estava no chão? A dor que isso causa é horrível e traz muito desconforto. E a dor que sentimos ao bater a ponta do nosso dedo do pé mindinho em uma quina de algum móvel da nossa casa. Tá aí outra dor que é insuportável. Essas duas dores são muito fortes quando elas acontecem. Mas é engraçado pensarmos que, da mesma maneira que elas vêm de uma forma brutal, elas também somem de forma repentina. Imagine se algumas dores em nossa alma fossem assim também. Seria tudo mais fácil e não teríamos tanto medo de enfrentar algumas situações. Mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Algumas dores, na verdade, só vão crescer com o tempo. Por exemplo, a dor de estar desempregado, que nos primeiros dias é comum e suportável, e até nos faz aproveitar o tempo livre para descansarmos. Porém, com o passar do tempo, ela vai se tornando algo insuportável e vai nos fazendo a gente se sentir inútil e inferior às outras pessoas. Outra dor que vai crescendo com o tempo é a dor do luto, que no primeiro instante vem em forma de tristeza, por causa do funeral e por causa de todas as palavras de apoio que recebemos. Porém, com o passar dos dias, a dor da perda começa a virar a dor da ausência. E vamos sentindo falta da pessoa em pequenos detalhes do dia a dia. Naqueles que, quando a pessoa está ali, nem pareciam que um dia iriam fazer tanta falta assim. Existem outras dores que vão crescendo com o passar do tempo. Mas o que essas dores têm em comum é o fato de que, sejam elas do tipo que cresce com o tempo, ou sejam elas do tipo que vem de uma forma intensa e desaparece de uma só vez, todas essas dores passam. Por mais que algo possa doer, possa parecer o fim e possa parecer ser definitivo, toda dor é passageira e toda dor é por enquanto. É impossível evitar a dor e, na realidade, sentir dor é uma das várias consequências de se estar vivo. Eu costumo dizer que, para sorrir ou para chorar, basta estar vivo. Então, o que podemos fazer em relação às nossas dores enquanto elas ainda não passaram? E a única coisa que podemos fazer é esperar. Parece meio óbvio dizer isso, não é mesmo? Mas acredite, esperar é algo que nós estamos desaprendendo a cada dia. Por causa de toda a rapidez e praticidade que temos hoje em dia, através dos celulares, computadores, nós estamos cada vez menos aptos a esperar por qualquer coisa. Nós queremos que tudo aconteça de uma forma instantânea e rápida. E é por isso que estamos cada vez menos resistentes a qualquer tipo de desconforto em nossa vida. Pois se algo não sai do jeito que queremos, nós já nos irritamos de uma forma grandiosa. Precisamos aprender a esperar enquanto as coisas não vão bem em nossa vida. E existe uma maneira de praticarmos essa paciência.
Se você se entristecer e se aborrecer por qualquer micro situação de desconforto que acontecer na sua vida, ao se deparar com uma situação verdadeiramente desconfortável e conflitante, você entrará em colapso total. E é isso o que acontece com a maioria de nós, pois não conseguimos encarar os pequenos obstáculos da nossa vida, e quando os grandes obstáculos chegam, nós não temos a mínima estrutura para lidar com eles. Precisamos aproveitar os pequenos contratempos que acontecem conosco para treinarmos a nossa paciência e treinarmos a nossa capacidade de lidar com os imprevistos. Quando você, por exemplo, perde as suas chaves minutos antes de sair de casa, não se desestabilize. Não comece a xingar tudo aquilo que vier na sua cabeça. Apenas faça a única coisa que você precisa e que pode fazer naquele momento, que é procurar suas chaves. Quando estiver voltando para casa, andando, e de repente uma chuva começar a cair e te pegar desprevenido, sem guarda-chuvas, não comece a reclamar e a perder a cabeça. Apenas caminhe em direção à sua casa. Vai ser inevitável se molhar naquele momento. Entenda isso. Vão existir situações verdadeiramente dolorosas em sua vida. E isso não é algo que eu acho que vai acontecer. É algo inevitável, tanto para você quanto para mim. Então, se você perder a sua estabilidade por qualquer coisa, ao passar por coisas verdadeiramente pesadas e tristes, você vai simplesmente paralisar toda a sua vida. Quando algo minimamente doloroso acontecer, lembre-se, isso dói, mas logo vai passar. Pois dessa forma, quando algo muito doloroso acontecer, você vai saber que isso dói muito, mas um dia também vai passar. Você é mais forte do que você pensa. Vamos iniciar essa reflexão colocando uma coisa em nossa cabeça. Tudo passa e nada é para sempre. Escreva aqui nos comentários essa afirmação. Tudo passa. E vamos iniciar essa conversa afirmando isso, mas entendendo que tudo passa de verdade, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. E cabe a nós aprender com cada um deles o que eles tiverem de melhor a nos ensinar. E se eu te dissesse que você é mais forte do que você pensa? E eu não estou aqui te dando um discurso triunfalista e nem mesmo afirmando algo para gerar uma falsa motivação. Não é isso. O que eu quero aqui hoje é fazer você se enxergar como você de fato é e fazer com que você tenha a percepção exata de como muitas coisas têm acontecido. Infelizmente, nessa vida, perdemos algumas pessoas que nós amamos. Perdemos contato com algumas pessoas que antes costumávamos ser tão próximos. Perdemos o interesse em coisas que antes faziam a nossa alegria. Enfim, como eu disse, as coisas, as pessoas, o tempo, tudo isso passa. Mas veja, você ainda está aqui. Novamente, inspire e expire profundamente. Sinta sua respiração. Tente entender a profundidade do fato de que, depois de tantas coisas terem acontecido na sua vida e na vida das pessoas que você ama, você ainda permanece aqui. Mesmo com todos os dias de chuva, mesmo com todos os dias de sol, com toda a alegria que você experimentou ao longo da vida, todo o amor, todo o afeto que te cerca ou que te cercou em um determinado momento, com toda a dor também, toda a tristeza, as desilusões, as decepções,
o luto, a sensação de desamparo. Depois de tudo isso, você ainda está aqui. E que bom que você está aqui. Viu? Você é mais forte do que você pensa. Só que às vezes, infelizmente, nós nos perdemos de nós mesmos. Nos desencontramos do nosso próprio reflexo no espelho. E vivemos tristes e frustrados por nunca conseguirmos enxergar por onde estivemos, onde estamos agora e para onde estamos indo. Houve sim muitos momentos de dor em nossa vida, e ao falar disso, talvez você imediatamente consiga se lembrar de um período muito difícil para você. Mas e se eu pedir para você tentar se lembrar de um período de alegria? E eu nem quero que você pense em um momento onde você foi promovido ou um momento onde você tenha conquistado algo que você queria muito. Não é isso. Lembre-se de um dia onde você e algumas pessoas que você ama compartilharam um momento feliz, um momento de muito riso, onde talvez alguns de vocês chegaram até a chorar de tanto rir. Você se lembra? Percebe agora? A sua vida é feita de altos e baixos, e tudo que te machuca passa e vira memória. Mas tudo que te alegra também passa e também vira memória. Qual dessas memórias você se lembra com mais frequência? Das boas ou das ruins? Entenda que você é mais forte do que você imagina. Isso precisa ser compreendido todos os dias. Não se negue o direito de revisitar a sua própria história e ver o quanto você caminhou para estar aqui hoje. Só você sabe os passos que teve que dar, os sacrifícios que teve que fazer e as barreiras que teve que quebrar. Portanto, tome posse dessa afirmação. Você é mais forte do que você pensa. É por isso que você está tão ansioso. Vivemos em tempos em que a ansiedade tem se tornado um estilo de vida da maioria das pessoas. E, infelizmente, alguns nem conseguem imaginar como seria a sua vida sem a ansiedade. E alguns nem sequer acham que seja possível viver essa sensação o tempo todo. Mas acredite, existem formas, sim, de lidarmos melhor com a ansiedade. E existem maneiras de não deixarmos que ela tome conta de nós por completo. E é essa uma das razões desse canal existir, para que em sua vida cotidiana você tenha mais serenidade, mais foco e mais sabedoria. Existem diversos motivos pelos quais eu e você nos encontramos tão ansiosos nos últimos tempos. E hoje eu quero conversar com você sobre alguns deles, para ver se juntos podemos entender melhor como evitar esses motivos, ou ao menos diminuir ao máximo a influência deles sobre a nossa vida e sobre a nossa saúde mental. O primeiro motivo que tem nos causado ansiedade é o medo do futuro. Principalmente nessa época onde uma decisão muito séria será tomada em relação ao futuro governo do nosso país, muitas pessoas se encontram muito ansiosas, aflitas e com uma disposição maior a se irritarem, seja por causa de discussões no dia a dia ou por conta daquilo que elas veem em suas redes sociais. Por isso, é necessário que, mesmo estando atualizado sobre tudo o que tem acontecido em nosso país e tudo o que vai acontecer, precisamos tirar um tempo e nos desconectarmos do nosso celular, respirar e fazer algo que não envolva essa pequena tela
que ocupa a maior parte do nosso dia. Há quanto tempo você não lê um livro? E não ler para ter que postar aquilo que está lendo, apenas ler algo que te agrade e que faz a sua mente ficar mais ativa, de uma forma mais saudável e menos ansiosa. Há quanto tempo você não passa um tempo de qualidade com as pessoas que você ama? Apenas ficando conectado com aquele momento, sem olhar no celular o tempo todo, ou sem ficar pensando em todas as tarefas que você deixou sem fazer. Estar atualizado sobre tudo o que acontece o tempo todo pode parecer bom, mas causa um estresse gigantesco em sua mente, porque você não é uma máquina. Outro motivo que tem deixado muitas pessoas ansiosas é a comparação entre estilos de vida, que também é potencializada pelas redes sociais. Ao ligarmos o nosso celular logo pela manhã, já somos bombardeados por muitas informações. E uma das que mais vemos são conteúdos mostrando o lifestyle, como eles gostam de chamar, das pessoas. E não há problema algum nisso, mas o problema está em você se comparar com essas pessoas e criar na sua mente a ideia de que você é menos esforçado ou menos capacitado do que elas. Nem sempre a falta de ânimo que você sente é preguiça, e às vezes é de fato a falta de alguma vitamina no seu corpo. Talvez por você estar há muito tempo sem tomar um sol, sem fazer uma caminhada, mesmo que breve, ao ar livre, ou até mesmo por você passar horas e horas em seu celular, cansando a sua mente, mas nunca cansando o seu corpo. Às vezes você está se comparando com pessoas que vivem em função de terem um corpo perfeito, por exemplo. Mas esse é o trabalho delas. E elas sempre tiveram condições de comer as melhores coisas, as refeições mais luxuosas, que inclusive nem foram elas quem prepararam, para deixar esse hábito de tentar ter o mesmo lifestyle ou estilo de vida de pessoas que vivem a vida completamente fora da sua realidade. Procure por conteúdos que se encaixem melhor na sua vida, na sua rotina, em sua realidade. E se você não encontrar muitos, olhe em volta, respire fundo, seja honesto com você mesmo e com a sua realidade. E comece a dar alguns passos com aquilo que você tem de possibilidades perto de você. Faça uma limonada com os limões que você tem, mas sem esperar que ela tenha o mesmo gosto da limonada que o outro fez com os limões que ele tinha. Você entende? Existem outros motivos que podem estar te deixando ansioso. Eu citei apenas 2. Mas veja, eles são simples, mas quando vistos de fora, quando analisados de forma mais atenciosa, eles nem parecem ser tão grandes assim, e nem tão impossíveis de serem alcançados. É claro que não é um caminho simples, pois na prática é sempre muito difícil lutarmos contra aquilo que nos aflige, e é sempre mais complexo lidar com questões relacionadas à mente. Mas eu tenho certeza de que você também se lembrou e refletiu sobre mais algumas coisas que têm te deixado ansioso. E esse é o caminho para começarmos a lidar melhor com a ansiedade: a compreensão. A compreensão não resolve todos os nossos problemas, mas ela nos incentiva a caminharmos em direção a uma nova mentalidade, que com o tempo pode ir nos ajudando cada vez mais a sermos menos ansiosos, a termos uma mente mais focada e mais tranquila. Comente aqui: eu vou conseguir. Escreva isso aqui nos comentários.
como uma forma de afirmar que a partir de hoje você irá perceber melhor todas aquelas coisas que têm te afetado. E a partir dessa percepção, a partir dessa compreensão, você irá começar a tentar lidar melhor com tudo isso. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos minutos de sabedoria e de aprendizado.